Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Essa noite de domingo. Estamos ao vivo. Boa noite, Isa. Seja muito bem-vinda. De Castro, Antônio. Antônio Machado de Castro. Ou é Antônio Castro Machado? Seja muito bem-vindo, querido. Ângela, seja muito bem-vinda. Meus amores, tudo que você vê em mim tá em você. Sabia disso? Seja muito bem-vinda, Kelly. Aqui começou a cair uma chuva bem forte. Sombra de Lobo. Olha, seja muito bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo. Meus amores, hoje nós vamos para a segunda edição de Pitis Sofia. Leituras para você. Mas não se preocupa, a gente não vai ficar aqui lendo de forma maçante. Tá? A gente vai trazer alguns pontos específicos sobre esse manuscrito. Esse manuscrito fala exatamente sobre a segunda volta de Jesus, conhecido por muitos como Jesus, né? Yahusha para alguns, Yeshua. Então ele volta segunda vez, e esse manuscrito ele foi escondido por muito tempo, né? Então é um livro que vem aí justamente para nos trazer um mapa da consciência. Jesus ele volta para falar com os seus discípulos durante 12 anos. Eu estava entre 11 e 12 anos, é 12 anos, como o Douglas falou ali para nós. 12 anos. E ele passa os ensinamentos sobre a consciência, né? Sobre os níveis de consciência e sobre uma forma de nós podermos estar em harmonia em nossas vidas. Então ele vem justamente trazendo os ensinamentos. E esses ensinamentos vão ser passados para vocês, alguns pontos importantes, através desse manuscrito. Então hoje no Leituras para Você, né, eu deixei o link aqui. Se você ver, tem um link aqui embaixo, né? Tá aparecendo para todo mundo aí? Bota OK. Tem um link aqui embaixo. Esse link aqui, ele vai direto para o vídeo bem explicativo e bem pontual, que traz a explicação correta, concreta sobre este manuscrito, na verdade. Tá? Então, o link está aqui, né? Depois, se você quiser dar uma olhada, uma conferida, né? Salva esse vídeo depois para você ver, né? Desse link. O manuscrito de Pitis Sofia. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Então, esse mapa da consciência escondido durante muito tempo, para que as pessoas não pudessem acessar e ainda ficassem sobre os véus da ilusão. E nós estamos trazendo aqui nas lives, hoje segunda edição de Pitis Sofia. Seja muito bem-vinda, Raquel. Esse vídeo aqui, ele é muito explicativo, como eu falei, e ele é importante porque existem algumas explicações distorcidas sobre este manuscrito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai assistir, porque senão aquilo que era para ser uma informação acaba virando uma confusão. E a ideia aqui não é, né, trazer confusão para você, é trazer clareza, verdade, conhecimento, e que você possa despertar a tua vida para esse conhecimento. Então esse vídeo aqui, ele é um vídeo bem profundo, e eu tenho certeza que vai falar diretamente com você. Se você ficar até o final da live, tem um presente aí para você. Então quem ficar até o final da live, né? No final temos leituras aí de cartas, nós vamos abrir algumas mensagens para quem, né, precisar aí tirar uma dúvida. Então a gente vai estar abrindo o tarô, mas no final, que é muito bom. Essa noite estávamos em rezo, eu e o Douglas,
E a gente estava em rezo e nós entramos em dieta, medicina ancestral aí, a medicina do rapé. Essa medicina que vem aí da Amazônia, né? Feitas aí de cascas de algumas árvores específicas. No caso, na nossa dieta, o ipê, né? O ipê roxo, mais o tabaco, isso é muito triturado, com muito rezo. E nós entramos nessa dieta, uma dieta de resguardo espiritual, onde a gente fica 28 dias sem açúcar, sem sal, só com alguns determinados alimentos, carne nem pensar, né? Só arroz, feijão, né? Batata, né? Que é da terra, aipim, e somente isso. E pão com banana, café sem açúcar. E assim a gente vai durante 28 dias. Resguardo espiritual que a gente iniciou. Bom, meus amores, vamos fazer então uma técnica de respiração, tá? Essa técnica de respiração, ela não é uma meditação profunda, tá? Nós vamos só respirar, né? Inspirar, respirar, para que nós possamos baixar as ondas neurais, parar com a cabeça pensante, né? E trazer consciência pro aqui e pro agora, para você se conectar com a frequência da live, tá? Então nós vamos fazer 3 respirações, é bem simples, não precisa de muito. 3 respirações, vamos puxar o ar, encher o pulmão de ar, de forma consciente, então estou consciente que estou respirando e vai soltar todo o ar. Segunda vez a mesma coisa e na terceira vez você vai segurar um pouquinho o ar e depois você vai soltar tudo, tá? Soltar todo o ar. Então, vamos iniciar então. Vamos lá. Precisa muito. 3 respirações profundas já auxiliam você a estar em conexão com esse momento presente. Seja muito bem-vinda, Maria Antônia Nobre. Então é isso, meus amores. Eu vou diretamente chamar o Douglas pra gente não se prolongar. A princípio, essa live é para ser uma live de 1 hora, né? Para não ficar maçante aí. Na outra a gente passou, fomos até 2 horas. Então, nessa a gente vai na 1 hora. Então, já vou chamar o Douglas. Tá? Agora tá Boa noite, Vanessa. Tá um pouquinho bom, assim. Tá um pouquinho... Acho que é a conexão, amor. Tu viu, Ângela? Ele entra, todo mundo entra. Ó. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Mas tá bem fraca a internet, amor. Tá chovendo muito aqui. É. Estou melhor sim, Ângela. Ah, não. Ela falou que tava melhor o vídeo. Ai, ai. Meus amores. Na live anterior, tá me ouvindo bem? Tá dando umas cortadas, amor. Tá. Mas tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, mas tá um pouquinho cortando.
Tá bom. Eu vou trazer uma frase aqui, daí você disse que está conseguindo ouvir bem. Tá. Na live anterior, nós estávamos trazendo a tradução cosmológica do que Jesus transmitiu para os 12 discípulos no Monte das Oliveiras. Então, aquela parte que a Vanessa mencionou, que era complexa, era, na verdade, a parte cosmológica do livro, onde Jesus revela como é descrito os diversos níveis dos céus, que são dimensões superiores, que se trata do reino dos ouros da luz, dos eons, dos firmamentos, das regiões intermediárias, do caos e do mundo material. Então, se vocês compreenderem bem, nós todos aqui estamos no mundo material. Então, ele estava revelando onde nós devemos voltar, né? Então, a salvação descrita no livro é, na verdade, a Sofia, ela é uma metáfora de como nós devemos prosseguir a nossa vida para que nós alcançamos a nossa origem. A origem da nossa alma está em Sofia, segundo o livro, né? Você me ouviu bem, Vanessa? Aham, te ouvi bem. Tá ok. Você quer trazer alguma observação para mim começar a ler da onde nós paramos? Tá, então, como o Douglas falou, né? Sofia, ele se trata aí também de uma forma de alcançar um nível de consciência e compreensão novo, né, para a tua vida. Então, o que você tem como verdade ou o que você acredita que realmente aconteceu, na verdade, é uma parte da história. A outra parte da história é o que está sendo trazida por muitos leitores, por muitos vídeos, muitos sábios, muitas pessoas que já estão há algum tempo já trabalhando com esse nível de consciência. Então, essa primeira parte é onde Yahshua Mashiach, que é o nome verdadeiro dele, tá? Por que o nome dele não é, na verdade, o nome dele agora, né? Todo mundo conhece como Jesus. Sempre você conheceu como Jesus, eu nasci conhecendo, cresci conhecendo como Jesus, né? Mas na verdade o J ele não tinha lá naquela época. Então o J ele foi colocado depois, né, nos nomes. E o nome dele verdadeiro é Yahshua, né? Yahshua Mashiach. Então, é Jesus Cristo, mas enfim, como você conhece, o importante não é, né, como você conhece, né? Ele teve na Terra e ele ensinou e ele deu alguns ensinamentos para as consciências daquela época, aonde ainda eram muito primitivas, né? Como eu já tinha falado na live anterior, arraigadas a uma dominação do ego, de agressão, né? A agressão ao outro ser humano. E ele veio à Terra para trazer um ensinamento de compaixão e amor incondicional. E o exemplo foi a própria vida dele, onde ele curou, onde ele conversou, onde ele sentou com pessoas que eram extremamente pecadoras naquele momento, estavam totalmente fora da consciência, e ele pôde trazer ensinamentos para essas pessoas. Então, ele ensinou compaixão, ele ensinou o amor incondicional, ele ensinou o perdão, ele ensinou o respeito, e ele entregou, né, a sua vida ali naquele momento, né, entregou a sua vida. E ele, antes de fazer isso, ele ainda disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então, ele foi o exemplo de amor incondicional, que é o amor que você não dá condição, né? Então, ele não deu condição àquelas pessoas daquela época, né, para ele poder amar. Então, ele amou. E ele veio e ensinou. Então, esses ensinamentos, a qual você conhece dentro da palavra, a Bíblia, né? E aí tem um outro ensinamento, que é o segundo ensinamento, que foi escondido durante muito tempo, um manuscrito de Pete Sofia. Eu deixei o link aqui abaixo. Depois você assiste esse vídeo. Ele traz uma explicação bem pontual sobre o que aconteceu, como aconteceu. Aconselho você a assistir depois da live, né? Já entra aqui no link, salva lá, depois volta para a live, deixa salvo lá e depois você olha. Tá? Então assiste esse vídeo, que ele é muito importante. E Jesus Cristo, ele veio justamente por 12 anos
ensinando os seus discípulos, os seus amigos, as pessoas próximas a ele, para ter consciência de como passar essas informações para outras pessoas, tá? Então é sobre isso. E agora a gente está trazendo esse resumo, tá? Então, do que aconteceu. E tu pode falar, Douglas. Só precisava trazer essa atenção, porque algumas pessoas entraram depois do que eu já tinha falado, então eu tive que voltar a falar. Tá? Eu queria mencionar o motivo pelo esse livro ser muito importante para nós agora nessa fase da nossa vida, né? Porque é um livro que fala sobre arrependimento sincero, purificação da nossa alma, práticas dos mistérios, união com a luz, e demonstra que a ignorância é vista como uma das principais causas do sofrimento humano. Fé na sabedoria, Cris Sofia. Pode começar. Nós paramos aonde Jesus estava revelando para os discípulos no Monte das Oliveiras a respeito do quando, por mandamento do primeiro mistério, da onde ele veio, ele olhou para baixo sobre o mundo, encontrou Maria, que segundo o corpo físico é chamada a mãe dele. E ele falou com ela de forma de que, na forma de Gabriel, quando ela se voltou para o alto, olhou para ele, né? Produziu nela a primeira força que havia recebido de Barbelo, que é uma dimensão superior. Isto é, a força do corpo que eu utilizei do alto. Ao invés da alma, eu introduzi nela a força do grande Sabaote, o bom, que se acha na região da direita. Então ele estava mencionando isso para os discípulos. Agora eu vou pular para a parte onde realmente a Vanessa tinha mencionado, né? A história que ele estava vindo revelar, obviamente, né? A parte do livro onde Jesus queria trazer para eles, né, a explicação do porquê ele retornou nesse momento, em corpo glorificado. Então a primeira verdade que é revelada já de cara nesse livro é que há uma mentira que foi colocada, imposta para a sociedade, para as pessoas, sobre que quando Maria de Nazaré recebeu a visita do anjo, na verdade não se tratava de Gabriel. Acreditou-se que era Gabriel porque Gabriel acompanhava os recém-nascidos, toda aquela, né? Gabriel, ele é o anjo, né? Da criança, desse novo ciclo, né? Da gravidez, enfim. Então, a primeira coisa que foi falada, né? Que não se tratava de Gabriel, era o próprio Jesus Cristo que estava ali falando diretamente com Maria. Então, já a primeira máscara que cai, né, sobre uma mentira colocada para a sociedade, né? Então, prossiga, Douglas. Vamos prosseguir aqui então. Em seguida, deixei para trás este lugar e subi para a primeira esfera, que brilhava sobremaneira e era, portanto, 49 vezes mais forte do que na ocasião em que estive no firmamento. Quando cheguei ao portal da primeira esfera, os portões moveram-se e abriram-se todos ao mesmo tempo. Entrei nas casas da esfera, que brilhava intensamente em imensurável luz, e todos os arcondes e habitantes das esferas ficaram aflitos. Eles viram a grande luz que me cercava, e contemplaram minha veste, e nela viram o mistério de seu nome. E tomados de agitação e temor ainda maiores, gritavam: como foi que o Senhor do Universo passou por nós sem que o soubéssemos? Todos os seus liames, regiões e ordens romperam-se, e cada um abandonou sua ordem. Prostraram-se diante de mim, adoraram a mim ou a minha veste de luz, e reverenciaram o mais interior dos interiores em grande medo e aflição. Quer mencionar alguma coisa? Pode falar.
Deixei para trás também essa região e ascendi ao grande eão dos arcondes. Com um brilho indescritível cheguei diante de seus véus e portais. Quando alcancei os 12 eons, seus véus e portões movimentaram-se uns contra os outros, em tumulto. Os véus afastaram-se espontaneamente, e seus portões abriram-se um após o outro. Entrei no meio dos eons com grande fulgor, e a luz que me cercava era extraordinária, e também 49 vezes mais intensa do que nas casas do destino. Todos os anjos dos eons, e seus arcanjos, e seus arcondes, e seus deuses, e seus senhores, e suas potestades, e seus tiranos, e suas forças, e suas centelhas luminosas, e suas estrelas cintilantes, e seus sem par, e seus invisíveis, seus patriarcas, e as potestades tríplices, todos eles contemplavam-me nesse brilho imensurável. Eles ficaram inquietos e muito temerosos ao ver minha imensa luz. É o que ele estava resplandecendo no Monte das Oliveiras com os 12 discípulos. Tudo bem até aí? Em sua grande perturbação e medo, recolheram-se à região do grande patriarca invisível e das grandes potestades tríplices. Devido ao grande medo e à perturbação deles, o grande patriarca e também as potestades tríplices corriam constantemente de um lado para o outro em sua região. Por causa do grande temor em que todos se encontravam, eles não conseguiam fechar suas regiões. Eles mobilizaram todos os seus eons, esferas e ordens, ao mesmo tempo, cheios de temor e tremor, por causa da grande luz que me envolvia e era de natureza diferente do que me envolvera quando me encontrei na terra dos homens. Porque o mundo não teria suportado a plenitude desta luz. Ela teria aniquilado instantaneamente o mundo e tudo o que ele contém. Mas a luz que havia em mim, em meio aos 12 eons, era 8.700 mírades de vezes mais forte do que a que me envolvera quando estive entre vós na terra. Essa luz imensurável que Jesus menciona, ela é advinda do primeiro mistério, o 24º mistério das dimensões superiores, da qual somente Jesus, que é o Senhor do Universo, ele consegue transpassar, né? Ele consegue migrar de uma dimensão para outra. E foi assim que ele salvou Sofia, né? E quando todos os que se encontravam nos 12 eons viram a grande luz em mim, ficaram perturbados e corriam de um lado para o outro. Todos os eons, céus e todas as suas ordens moviam-se uns contra os outros, em grande temor, porque não conheciam o mistério que havia sucedido. Adamas, o grande tirano, e todos os tiranos habitantes dos eons começaram a lutar em vão contra a luz, e eles não sabiam contra quem lutavam, porque nada mais viam além da luz que a tudo sobrepujava. Ao lutarem contra a luz, esgotou-se toda a sua força conjunta, caíram nos eons inferiores e ficaram mortos e sem alento vital como os habitantes da terra. Tomei de todos eles 1/3 de sua força para que não prosseguissem em sua maldade e não conseguissem fazer suas más ações. Quando os homens da terra clamassem por eles em seus mistérios, ou seja, os mistérios trazidos para a terra pelos anjos que cometeram pecado, portanto sua magia. Inverti o destino e a esfera na qual eles reinavam e fiz que exercessem suas influências astrais 6 meses voltados para a esquerda e 6 meses voltados para a direita. No entanto, por ordem do primeiro mandamento e por ordem do primeiro mistério, Jeú, o guardião da luz, interveio de tal modo que eles passaram a olhar sempre para a esquerda e exerceram suas influências astrais. Inverti o destino e a esfera na qual eles reinavam, e fiz que exercessem suas influências astrais 6 meses voltados para a esquerda e 6 meses voltados para a direita. Após ter dito isso a seus discípulos, Jesus lhes disse: Quem tem ouvidos ouça.
Tendo ouvido o Salvador dizer essas palavras, Maria olhou fixamente no vazio por 1 hora e disse: Meu Senhor, permita-me falar francamente. Jesus, o misericordioso, respondeu a Maria de Magdala: Maria, tu, abençoada, a quem vos iniciarem todos os mistérios das alturas, fala abertamente tu, cujo coração está mais orientado para o reino dos céus do que o dos teus irmãos. Então disse Maria ao Salvador: Meu Senhor, o que nos disseste? Quem tem ouvidos ouça. Falaste para que compreendêssemos tua palavra corretamente. Ouve, meu Senhor, pois quero falar francamente. Tu disseste: Eu tomei 1/3 das forças dos arcondes e de todos os eons, e inverti seu destino e a esfera onde reinam, de modo que, desta hora em diante, não estejam mais em condição de cometer suas ações más e vergonhosas, quando os homens invocarem por eles em seus mistérios aqueles a quem os anjos decaídos ensinaram para realizar suas ações malévolas e vergonhosas no mistério de sua magia. Porque lhes tiraste sua força e a de seus astrólogos, magos e adivinhos, para que desta hora em diante já não conseguissem fazer previsões, porque tu inverteste suas esferas e o fizeste exercer suas influências astrais, voltados 6 meses para a esquerda e 6 meses voltados para a direita. Em relação a esta palavra, Senhor, outrora a força encontrada no profeta Isaías, numa alegoria espiritual em sua visão sobre o Egito, pregava o seguinte: O que Jesus estava revelando. Maria era uma das 12 discípulos que mais compreendiam os mistérios que Jesus viera a revelar. Sobre os eons, sobre os mistérios dos arcondes e sobre a revelação da queda da alma e de como a alma aqui no plano material consegue retornar para o seu plano de origem e o que é necessário ser realizado. Por isso que a Vanessa mencionou que Pi Sofia é o mapa da alma. Eu vou prosseguir aqui. Onde estão os egípcios, vossos magos e astrólogos, e os que clamam da terra, e os que clamam de seu regaço, para que, de agora em diante, eles possam anunciar-te as coisas que fará o Senhor Sabaote? Antes que tu viesse, a força que atuava através do profeta Isaías profetizou a teu respeito, dizendo que virias tomar a força dos arcondes e dos eons, para que daí em diante nada mais viesse a saber. Por essa razão também é dito: já não sabereis o que fará o Senhor das hostes. Isso significa que ninguém dos arcondes saberá o que tu farás doravante. Os arcondes podem ser equiparados a egípcios, porque são matéria. Outrora a força do profeta Isaías vaticinou a teu respeito. De agora em diante já não sabereis o que fará o Senhor das hostes. Com relação à força-luz que tomaste de Sabaote, o bom, que se encontra na região dos justificados, força esta que, a partir de agora, está em teu corpo material. Tu, ó Senhor Jesus, disseste-nos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para que tu sintas que tem o coração anelante orientado para o reino dos céus. Alguma coisa, Vanessa? Não, hoje eu quero poder te escutar e eu quero que tu traga a explicação. Eu estou aprendendo contigo. O primeiro dentre os 12 a mencionar a respeito dos mistérios que Jesus revelava foi Maria de Magdala. Quando Maria terminou, disse ele: Falaste bem, Maria. És abençoada diante de todas as mulheres da terra, porque serás a suprema plenitude e a suprema perfeição. Tendo ouvido essas palavras do Salvador, Maria de Magdala ficou muito contente. Aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e adorou. Disse: Meu Senhor, escuta-me e permita-me perguntar sobre o que disseste antes de falares conosco a respeito das regiões para as quais foste. Jesus respondeu a Maria: Fala francamente e não temas, revelarei tudo o que perguntares. Maria disse: Senhor, os homens que conhecem o mistério da magia e de todos os arcondes e de todos os eons
bem como a magia dos arcontes do destino e das esferas, nos quais os anjos pecadores os instruíram para impedir boas ações, eles a realizarão doravante ou não? Jesus respondeu a Maria de Magdala: eles já não a realizarão do modo como o faziam no princípio, porque retirei um terço de sua força. Mas eles pedirão força aos que conhecem os mistérios da magia do 13º eon. E quando invocarem pelos mistérios da magia que se chamam no 13º eon, eles a realizarão de maneira e com certeza, porque, por mandamento do primeiro mistério, não arrebatei forças desta região. Quando Jesus disse essas palavras, Maria perguntou novamente: Senhor, então os astrólogos e adivinhos já não poderão no futuro por algum tempo prever para os homens o que acontecera? Jesus respondeu-lhe: quando os astrólogos encontrarem as esferas do destino e a primeira esfera voltadas para a esquerda, como era o caso no princípio, suas palavras serão corretas e eles poderão prever as coisas vindouras. Que é uma explicação, né, sobre uma dimensão que realmente é muito complexo, até para nós mortais, né? Porém, quando as encontrarem orientadas para a direita, não poderão dizer a verdade, porque inverti suas influências astrais, seus quadrados, triângulos e octógonos, porque suas influências astrais, quadrados, triângulos e octógonos estavam desde o princípio, constantemente voltados para a esquerda. Mas agora os direcionei por 6 meses para a esquerda e 6 meses para a direita. Quem os calcular, a partir da época da mudança, em que as deixei 6 meses voltados para o seu trajeto à esquerda e 6 meses para o seu trajeto à direita, quem os consultar dessa maneira, conhecerá exatamente suas influências astrais e preverá todas as coisas que farão. Do mesmo modo, quando os adivinhos invocarem os arcontes pelo nome e os encontrarem voltados para a esquerda, poderão dizer, com precisão, tudo sobre o que consultarem aos seus decanos. Contudo, quando encontrarem os arcontes voltados para a direita, eles não os ouvirão, porque estarão orientados de maneira diferente da posição anterior, a que Jeú lhes havia dado. Porque seus nomes, quando voltados para a direita, diferem dos que estão voltados para a esquerda. Quando estes forem chamados enquanto estiverem voltados para a direita, não lhes revelarão a verdade, mas os confundirão e a ameaçarão. Quer mencionar alguma coisa? Tu quer trazer a explicação sobre essa visão que foi impedida dos tarólogos e adivinhos ficar um tempo perdidos para não conseguir trazer a explicação certa? Eu vou tentar mencionar o que essa parte significa, tá? Tu entendeu que essa influência é a influência dos arcontes, né? Ele conseguiu fazer porque fosse a influência dos arcontes. O que é a influência dos arcontes? É o medo, a raiva, a dominação, as mágoas, os pensamentos negativos. Então, toda essa situação que antes foi impedida deles ver, para quê? Né? Agora tu pode trazer a explicação. Ele veio restaurar a ordem do universo. Então, essa questão dos adivinhos, dos quadrados, dos triângulos, na verdade, foi uma reorganização que o primeiro mistério fez através de Cristo na Terra, para que reordenasse coisas que nós não entendemos. Né? Por exemplo, na live anterior, a Vanessa mencionou que se hoje nós temos um pouco de consciência de amor e sabemos perdoar, é porque um homem veio à Terra, e foi Jesus. Então, quando ele esteve em corpo físico aqui na Terra, ele fez uma reorganização na ordem das coisas, com a sua ação. Então, o livro menciona que com a sua luz, ele fez uma reorganização, só que cosmológica. Ok. Posso mencionar algo aqui, Vanessa? Essas revelações aqui que Jesus está mencionando, os 12 discípulos, eles vão trazer a sua visão naquele momento. E agora quem vai se mencionar, a primeira a se pronunciar foi Maria de Magdala. E agora o próximo discípulo que vai mencionar a respeito, vai se pronunciar a respeito desse mistério, dessa revelação de Jesus, é Filipe.
tá? E Filipe falou assim: Quando Jesus concluiu essas palavras, Filipe estava sentado junto a ele e anotava todas as suas palavras. Em seguida, Filipe se adiantou, prostrou-se aos seus pés, adorando-o, e disse: Meu Senhor e Salvador, permita-me inquirir-te sobre as palavras que disseste antes de falares conosco, sobre as regiões para onde foste em virtude de tua missão. O misericordioso Salvador respondeu e disse a Filipe: A ti é permitido falar o que quiseres. Filipe respondeu a Jesus: Senhor, qual foi o mistério que te levou a inverter a ligação dos arcontes e seus eons, seu destino, suas esferas e todas as suas regiões, confundi-los em sua trajetória e iludi-los em seu percurso? Fizeste isso a eles pela salvação do mundo ou não? Jesus respondeu e disse a Filipe e a todos os discípulos: Inverti sua trajetória para a salvação de todas as almas. Se não tivesse invertido seu percurso, um grande número de almas teria sido destruída, e muito tempo seria perdido se os arcondes dos eons, os arcondes do destino e das esferas, e todas as suas regiões, seus céus e seus eons, não tivessem sido destruídos. As almas teriam de passar longo tempo fora deste mundo, e teria havido muito atraso na consumação do número das almas perfeitas que, através dos mistérios, são contadas para a herança das alturas e da câmara do tesouro de luz. Por essa razão, inverti sua trajetória para que fiquem desnorteados e perturbados, e devolvam a força que se encontra na matéria de seu mundo, com a qual eles criam para si almas, para que as que podem ser salvas se purifiquem prontamente e possam elevar-se, elas e toda a força, e para as que não podem ser salvas sejam aniquiladas o mais rápido possível. Depois de Jesus ter dito essas palavras a seus discípulos, adiantou-se Maria, a abençoada e sincera no seu falar. Prostrando-se aos pés de Jesus, ela disse: Então, eu queria pontuar uma coisa. Assim, ó, o que eu consigo compreender, tá? Existia um grande número de pessoas naquela época, né, que fazia algumas adivinhações justamente pela identificação que tinha, né? Como tu falou ali, identificações dos astros, enfim, né? Então existia algumas pessoas que faziam essas leituras, né? Os magos daquela época, enfim. Acontece que os arcontes, né? É justamente essa dominação da mente que acaba muitas das vezes impedindo da consciência ser entregue, ou seja, da verdade ser entregue, né? O que é a verdade? A verdade é uma leitura que ela é aberta para você, né? Eu falo isso como taróloga, né? Como quem trabalha com oráculo. Então, a verdade que é entregue para você através do tarô, através das cartas, né? Ela precisa ser uma verdade que te traga consciência, que te traga um despertar para aquilo que você está vibrando neste momento, para aquilo que você está fazendo com a tua própria vida neste momento. Se não for dessa forma, é um engano. Então, é justamente isso que estava acontecendo. Os arcontes que dominam diretamente a mente humana através de medo, de julgamento. Sabe aquele tarólogo que está abrindo as cartas para você e daqui a pouco ele fica em dúvida se aquilo que ele está falando é verdade e aí ele começa a querer o ego, tá? Que é dominado, né? O ego, os arcontes, os processos mentais acabam influenciando nesse adivinho, digamos assim, e ele começa a inventar coisas que vão acontecer na tua vida, mas não te trazem um despertar consciente da verdade. Então, o que Jesus Cristo ele veio e fez, né? Ele desvirtuou tudo, ele trocou né? Ele mudou tudo para que esses tarólogos eles não conseguissem mais fazer as suas adivinhações e entregar essa mentira. Por quê? Porque naquele momento a luz de Deus, que é ele, estava naquele momento para entregar a verdade, que é a verdade da consciência.
Então, para que não houvesse um atraso na consciência da humanidade, né? Porque para que você hoje tivesse um pouco mais de consciência para olhar diretamente para dentro de você e reconhecer a tua vida, para que isso pudesse acontecer, aqueles falsos enganadores, os mentirosos, os tarólogos, adivinhos que inventavam história, eles precisavam ser cessados. Então, é exatamente isso que aconteceu. Perfeito. Entendeu? Aqui é mencionado que no mundo material há muitas distorções da realidade. Muitas pessoas distorcendo o que é a verdade. E a verdade está dentro de nós. E nós reconhecemos quando alguém fala a verdade. Uhum. Pois bem, depois de Jesus ter dito todas essas palavras a seus discípulos, Maria de Magdala, a abençoada e sincera no seu falar, prostrando-se aos pés de Jesus, ela disse: Senhor, tem paciência para comigo e permita-me falar-te? Não te aborreças se te molesto fazendo perguntas com tanta frequência. O Senhor Salvador respondeu, cheio de piedade, dizendo a ela: Dize as palavras que queres dizer, Maria, e responderei sinceramente. E Maria disse a Jesus: Senhor, de que maneira seriam as almas mantidas fora deste mundo e com que rapidez se daria a sua purificação? Então, a cada revelação que Jesus vem trazendo, os discípulos precisam se pronunciar. Eles se pronunciam e explicam o que eles entenderam. Tá? E aqui Maria de Magdala pergunta de que maneira as almas mantidas fora deste mundo e com que rapidez se daria a sua purificação. E Jesus respondeu: Muito bem, Maria, fazes uma excelente pergunta e verificas tudo de maneira cuidadosa. Doravante, nada mais ocultarei de vós, mas explicarei tudo com franqueza e de acordo com a verdade. Ouve, Maria, e ouve os discípulos. Antes de eu pregar a todos os arcondes dos eons e todos os arcondes do destino e das esferas, todos eles estavam ligados às suas correntes, esferas e selos, como Jeú, o guardião da luz. Os havia ligado desde o princípio. Cada um deles permaneceu em sua ordem e percorreu sua trajetória assim como Jeú, o guardião da luz. Os havia preparado. Quando chegou então o tempo do número de Melquisedeque, o grande paraleptor da luz, ele continuou em meio aos eons, em meio aos arcondes ligados às esferas e ao destino. Ele tirou o que estava purificado da luz de todos os arcondes dos eons, e de todos os arcondes do destino e da esfera, e aniquilou tudo o que haviam perturbado. E ele acelerou seu movimento e fez que seus círculos girassem mais depressa. Ele, Melquisedeque, retirou a força que havia neles, o sopro de sua boca. Então essa foi a resposta de Jesus para Maria. Tá? Douglas. Vamos parar por aqui e a gente traz na próxima, terceira parte? Ok, as ordens. Vamos parar por aqui, daí a gente traz a terceira parte na próxima live. E aí a gente continua com os que estão fazendo as perguntas e o que ele está explicando. E daí a gente entra naquela parte onde conta a história. Porque não necessariamente a gente precisa ler todo o livro aqui, entendeu? Para todas as pessoas. Até porque é eles que também têm que buscar o conhecimento. Então, esses manuscritos, se você colocar ali, né, no Google, Pit Sofia PDF, você vai conseguir baixar, inclusive, né, esse manuscrito. E aí você consegue você mesmo fazer a leitura. E esse, mas está complexo demais para me entender fazendo a leitura. Clica nesse link aqui, ó, que eu deixei,
que você vai ter um resumo bem explicado, detalhado, para que você entenda. Isso vai te trazer uma lucidez muito grande. Então, pessoas que já estão há algum tempo já estudando sobre isso, que já têm um grande conhecimento, fazem alguns vídeos na internet para poder explicar. Não vá para todos os vídeos. Ah, eu vi um vídeo aqui que também é sobre Pit Sofia, eu vou assistir. Não, não faça isso. Não faça isso. Tá? Existe uma distorção da própria palavra correta deste livro, que é trazido para uma outra ideia sobre a criação do universo. E é uma mentira. É para trazer uma confusão, para trazer uma alucinação para as pessoas e desviar, inclusive, porque o que acontece, né? Desviaram muito do que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Desviaram, mexeram, né? Então, depois teve muitas traduções. O próprio nome de Jesus Cristo não é o nome de Jesus Cristo, entendeu? O próprio nome de Deus não é o verdadeiro nome de Deus. Então, todos esses manuscritos que foram escondidos dos verdadeiros apóstolos, discípulos, ou dos discípulos que foram retirados, o próprio Evangelho de Maria Madalena, né? Que foi uma profeta, uma sacerdotisa, que tinha um grande conhecimento, justamente pela intimidade que ela tinha com o próprio mestre, né? Por estar muito próxima dele, mais até que os outros discípulos, ela acabou absorvendo conhecimentos e ela trouxe isso dentre os próprios discípulos e ela foi muito rejeitada na época. E a rejeição da dominação realmente, né? De não acreditar na mulher, de achar que a mulher não sabe nada, né? Os próprios discípulos foram contra ela. Então, ela criou também um manuscrito com as palavras dela daquilo que ela tinha aprendido com o mestre. Ela era uma grande sacerdotisa. Então, esses manuscritos também foram escondidos. Os apócrifos, na verdade, são os livros que não estão na Bíblia. Ah, Vanessa, mas se não está na Bíblia, então não é de Deus. Não, você está enganado. Existe uma crença e uma dominação que faz com que as pessoas fiquem não, só seguindo isso daqui, todo mundo caminhando, né? Na mesma boiada, né? Que nem gado na mesma boiada. Não, isso aqui, isso aqui. E aí não desperta realmente, verdadeiramente, para aquilo que é a verdade. E aquilo que é a verdade é bem simples. Não é necessário muita coisa, é bem simples. É você despertar para a essência divina que está dentro de você, para o Deus que é você, para essa consciência crítica que está pronta para despertar dentro de você. O que é essa consciência crítica? É a consciência de amor incondicional, a consciência de perdão, a consciência de respeito pelas pessoas, né? Consciência de respeito pelos animais. Aí você tem um bichinho lá na tua casa e tu dá um chute nele, vai ter um cachorro lá, o cachorro tá, né, fazendo alvoroço ali, tu vai lá e dá um chute no cachorro. Né? O desrespeito também pelos animais, respeito pelo planeta, lixo na rua, né? Falar mal das pessoas, julgar o outro, criticar, agredir verbalmente. Então, tudo isso daí é uma dominação do ego. E enquanto você for vivo, você vai ter esse ego. Não tem como matar o ego, mas tem como colocar ele no lugar dele. Então, é sobre reconhecer a divindade que você é de luz, o observador consciente desta realidade que tem capacidade de observar a mente pensante, que te conta histórias negativas. Tudo, todos os ensinamentos, todos os apócrifos, todos os livros escondidos diante de gerações, todos, Pit Sofia e tudo isso, tudo que Jesus Cristo veio falar na segunda volta dele, tudo é sobre despertar a consciência crítica dentro de você. É sobre despertar a consciência iluminada dentro de você. É sobre você lembrar de quem você é e aí unir o sagrado masculino, o cálice perfeito, o cálice sagrado, unir-se dentro de você, o feminino equilibrado, respeitoso, acolhedor, amoroso e o masculino dentro de você, que é a ação e o movimento da tua vida, unir tudo isso em consciência de amor, de alegria, de felicidade, de bem-aventurança. É sobre despertar essa consciência crítica. E Jesus Cristo, ele veio somente para isso. Ele veio para trazer consciência para os 12 discípulos, para que os 12 discípulos viessem e falassem com as pessoas. Para que nós possamos despertar
Inclusive, eu estava vendo no vídeo, nesse vídeo que eu deixei aqui, uma parte específica que fala sobre os 12 discípulos, essas 12 almas que vêm para despertar o planeta. Ah, mas eles só existiram lá atrás, você está redondamente enganado. Esses seres, eles estão aqui. Em forma humana, sim, fractais, dentro. Inclusive, um deles pode ser você. Vanessa, o que tu tá revelando? O que é isso? Para tudo. Sim, um fractal de um ser iluminado que viveu em muitas e muitas épocas pode estar dentro de você. E você pode estar despertando para este fractal neste momento, inclusive. E aí você olha o quê? Você olha para a tua história. E aí você olha para aquela história lá onde tem o namorado que não te dá atenção, a mãe que não te ama, o pai que te rejeita, os falsos amigos que julgam você, que falam coisas de você. E aí você... O que você descobre nessa hora? Os arcontes, a ilusão mental que faz você se dispersar da realidade, daquilo que verdadeiramente é para você viver. E aí você tá tão preocupado com o namorado que te rejeita que você não tem tempo para abrir-se em conhecimento para quem você verdadeiramente é. Mas é necessário um basta. Porque quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às suas igrejas. Não é assim que está na palavra? A verdade vos libertará. Chega de mentira. Quem é que mente? Quem é que está mentindo para você? É o outro? Ou é o teu ego? Ou é as sombras que você alimentou a tua vida toda? Que está trazendo de reencarnações e reencarnações e gerações e isso, e vai longe e muitas reencarnações, isso vem plasmado no teu campo kármico e você tem que estar vindo para quê? Para reencarnar várias e várias e várias e várias vezes até você despertar para o Deus que está dentro de você. Então isso precisa encerrar. É a mentira, Douglas. A verdade, ela precisa ser revelada. Então, se você tem a intenção verdadeiramente de estar conectado com a verdade na tua vida, busque. Você tem livre-arbítrio. Você pode ficar na live ou você pode sair daqui e jogar no tigrinho. Você pode ficar na live, aprendendo a se reconhecer, a tomar consciência de quem você é, ou você pode ir lá, bater papo com a vizinha, rodar o feed do Instagram, olhar notícia negativa, ligar a televisão, assistir um filme de terror. É você. É você que escolhe continuar dominado pela mentira e ficar reencarnando várias vidas. Ah, mas tá tudo bem. Ah, tudo bem eu reencarnar várias vidas, tá tudo certo. Perfeito. Aí nessa vida você não alcança a plenitude. Você vai até os 80 anos de idade ou até menos que isso, dominado por uma doença física. Obviamente, porque você não está dando atenção para você, isso vai em algum momento estourar no teu corpo físico. E você não está vendo isso. Aí perdeu a tua vida aqui. Aí, que valor teve a tua vida? Não, Vanessa, eu quero tomar consciência, eu quero aprender, eu quero me reconhecer, eu quero saber quem eu sou verdadeiramente. E eu quero sair dessa ilusão, desse ego dominante. Desses arcontes que foram falados, inclusive, aí por Yalcha. Do medo, da mágoa. Medo é uma ilusão. Mas se você quer continuar acreditando no medo e nas coisas negativas da tua vida,
Se você quer continuar lá no passado, nas coisas. Sabe o que é interessante? Porque eu vi uma situação, acho que foi um vídeo, Douglas, que falava assim, ó. A Joe Dispenza, né? Aí recebe as pessoas no consultório, inclusive eu também recebo dentro da cartomancia. E aí as pessoas dizem, o que aconteceu? O que aconteceu contigo? Ah, o que aconteceu comigo é que há 25 anos atrás eu tive um problema com tal pessoa e hoje eu sou triste por causa disso. Ai, para! Tu tá guardando uma mágoa lá do passado? Ai, da ilusão! O que é a mente, gente? Pelo amor de Deus, o que é a mente? A mente é a programação da memória. É a memória. Ah, eu não liberei tal coisa do passado e aquilo ali fica dentro de mim, ainda me martirizando e eu não consigo ser feliz, pleno na minha vida, porque eu tenho uma questão com aquela pessoa. Para, sai da ilusão. É justamente para isso. É para despertar a consciência de quem você é, dar valor à tua vida e se priorizar nesta vida que você vive. Aí o outro lá tá bem, tá feliz, tá vivendo a vida dele. E você tá aí, dominado pelo ego. É sobre isso. As pessoas guardam as coisas. Se nós não devemos guardar nem aquilo que aconteceu há 1 hora atrás, de negativo, alguém que falou algo para você há 1 hora atrás, você não deve guardar, você deve liberar o perdão e viver aqui, ó, constante momento presente agora, 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 agora. Tudo que existe agora. Agora eu falando aqui, agora eu olhando pro Douglas, agora. Agora é o que existe, o que aconteceu já passou. Sai da mente. É sobre isso, Douglas. É sobre essa verdade que veio ser revelada de Yahshua Mashiach. A gente pode vir trazer a 3ª edição de Pit Sofia. A gente pode vir trazer. Eu aconselho você a dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Aconselho. Esse vídeo aqui vai mudar totalmente a tua consciência. Vai mudar. Vai te abrir uma clareza. Mas é sobre isso. A gente pode vir trazer. Mas é exatamente sobre isso. É isso que Jesus Cristo veio dizer. Ele trouxe o mapa da alma. Quer despertar? Desperta. Não quiser despertar, fica dormindo. Livre-arbítrio. Olha quantas pessoas tem na live, Douglas. Olha quantas pessoas tem na live. Quem fica? Quem fica, Douglas? Quem verdadeiramente quer mudar a sua vida. Ó, instantaneamente subiu. Quem fica, Douglas? Quem fica numa live dessa? Quem sim tem responsabilidade de mudar a sua vida. Agora, quer continuar dormindo? Sai. Vai lá botar um filme da Globo. Vai lá assistir a Netflix lá do... Gente, nada contra a Netflix. Tem filmes ótimos na Netflix, a Globo também, nada contra. Mas é a prioridade que você dá pra tua vida. Qual é a prioridade que você tá dando pra tua vida? Aí entra os curiosos. Ah, perfeito, entra os curiosos. Claro, estamos aqui à disposição para trazer a verdade, para trazer consciência. Ah, mas esse livro aí é meio complexo, é difícil de entender. Claro, a tua mente sempre vai querer te levar pro gostosinho, pro confortável. O que é o confortável? Ah, é utilizar do meu tempo para fofocar com a vizinha e falar do outro. Utilizar do meu tempo para assistir um filme de terror. Utilizar do meu tempo para ficar rodando no feed, para ver se eu vejo uma notícia, um babado, algo negativo. Você utiliza o teu tempo do jeito que você quer, querido. Agora, quem permanece aqui é quem realmente tem responsabilidade de mudar a sua vida e que está compromissado com a verdade. Então, para esses que estão aqui assistindo, a minha honra. Eu honro o meu respeito. O meu respeito para vocês. E se 3 despertarem a consciência e mudarem a sua vida, despertarão outras pessoas através da sua luz.
e essa luz reverberar sobre todo o campo de energia. E a missão está cumprida. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá realmente tudo bem. Depois vai ficar gravado, você assiste. Mas é só para trazer um pouquinho de consciência. Por que é prioridade? Tá? Por que é prioridade? Eu conheço algumas pessoas que entraram aqui na live. Pessoas incríveis, maravilhosas. Todas são. Mas algumas em específico não querem nada com a vida. Estão levando a vida na mentira, no blá blá blá, na historinha. Aí depois está desesperado, não sabe o que está acontecendo, o mundo acabou. Por quê? Porque tu não tem consciência de buscar a verdade para te iluminar. Tu quer continuar acreditando na mentira. Desculpa, Douglas, mas certas verdades precisam ser reveladas. E eu vim para este plano para falar a verdade. Não dominada pelo ego, mas consciente do amor incondicional que habita dentro de todas as pessoas. E viva São Miguel. Eu queria agradecer por esse presente que a cartomancia recebeu para perfumar nossa casa aqui. Eu queria agradecer. A Kátia Bueno. A Kátia, que embeleza a minha esposa. A Kátia Bueno deu de presente para mim. Uma grande rezadora. Uma grande mulher de Deus. Purificando aqui a cartomancia agora. Daí nós já vamos encerrar. E aí a próxima semana a gente traz aí mais um resumido do livro. E depois nós vamos entrar nas leis hermétricas. É bem interessante as leis hermétricas. Eu vou te falar, Douglas, que eu tô me coçando para falar sobre as leis hermétricas. É as leis que regem a minha vida, né? É as leis que regem a tua vida. Entender sobre elas vai mudar muita coisa. Eu tenho direito a fazer uma pergunta para as cartas também? Claro. É a dica de como será a minha semana da primeira semana da minha dieta. Confiança na criança interior e o acolhimento. Confiar na criança. A estrela traz a clareza para transformar em sabedoria. Essa vai ser uma semana de encontrar muita sabedoria, descobrir que essa criança interior que está sendo acolhida dentro de você, ela é mais sábia do que você imagina. Olha. Então vai ser um momento de acolhimento da criança interior e de você descobrir essa sabedoria que vem dessa pureza. Que lindo. Nossa. Raquel, a tua vida financeira ela vai melhorar. Saiu o ramalhete, tá? O ramalhete ele sempre traz boas notícias, aventurança, né? Boa aventurança, traz tranquilidade, harmonia, paz, né? Você conseguindo descansar, tranquilizar. A espiritualidade traz aqui a representação do cigano, que também traz essa situação de você se movimentar mais, de tomar algumas responsabilidades, a ação, né? O masculino dentro de você, ele precisa desse acolhimento, né? Para que você consiga reconhecer esse masculino e começar a tomar alguns movimentos na tua vida. E aí, depois disso, a espiritualidade traz um processo de rendição, aonde você entra em aceitação com as coisas que estão se apresentando, porque as coisas começam a ficar positivas. Obviamente que nós temos que entrar em aceitação até quando está um obstáculo, né? Até quando as coisas estão ali difíceis. Porque essa observação das coisas difíceis, ela é uma observação do mental. É aquilo que a tua mente julga como negativo. Mas, na verdade, tudo é positivo. Tudo que vem na tua vida é para te despertar. É para que você aprenda, para que você evolua, é para que você tire os aprendizados diante de cada situação. Então, é sobre isso, tá? A espiritualidade traz, sim, a mudança da tua vida financeira. E aí traz aqui a próxima carta,
aonde, né, o que vai acontecer, e aí traz a mensagem da comunicação. Então, vindo aí uma comunicação que vai ser a chave para as coisas começarem a se movimentar. A respeito da Pisofia, né, ela contempla uma luz superior. O livro contempla uma luz que é superior, né? E ela deseja alcançar essa luz. E daí ela cai em regiões inferiores, é perseguida por forças das trevas, entoa 13 hinos de arrependimento, recebe auxílio do Cristo, é restaurada ao seu lugar de origem. E essa história é frequentemente interpretada como uma metáfora da jornada da alma. Porque Pit Sofia somos nós, né? Todos nós somos Pit Sofia, né? É nós que precisamos transcender e evoluir e ser humilde e reconhecer, né, a espiritualidade através da nossa oração, através dos nossos pedidos, dos reconhecimentos, liberando perdão, né? Então, é sobre isso. A nossa deusa aqui mandou... Gostaria de saber se eu vou conseguir passar no concurso que desejo. Tá, peraí. Vamos lá, vamos ver. Olha, a espiritualidade trouxe o trevo, trazendo a representação do poder de cocriar uma nova realidade através da mudança de hábito, tá? Então, o que precisa mudar aí de hábito para que você consiga passar nesse concurso? Vanessa, então tu tá dizendo para mim que o que depende de eu passar nesse concurso sou eu mesma? Sim, é você, porque é você que muda o teu campo, entendeu? Então, quando você tá numa densidade, tá triste, tá desconfiando de você mesmo, tá insegura, tá desanimada, você acaba não tendo energia. O retorno do universo é justamente o reconhecimento desse sentimento e aí fechando o campo para você. Então, as coisas hoje, até hoje, nunca aconteceram, né? Como você queria. Por quê? Porque você não estava numa vibração de tomar posse de quem você é, né? Tomar posse da tua vitória. Então, quando eu me coloco num lugar de vítima, logo eu tenho o campo fechado, porque o universo entende que eu sou uma vítima, né? Então, isso continua acontecendo na minha vida. E quando eu tomo posse de quem eu sou, eu alcanço a confiança. E eu passo a manifestar e co-criar realidades positivas. Então, o trevo, ele não é sobre sorte. Ele é sobre aquilo que você cria com responsabilidade e automaticamente muda o teu campo e volta a luz para você. Então, a princípio, a espiritualidade traz sim, você conseguindo. Existe esse campo de possibilidades, lembrando que o campo de possibilidades ele existe, mas a sintonia certa é você que alcança. Então é a tua responsabilidade, porque você tem livre-arbítrio. Eu posso falar aqui que amanhã você vai ganhar 1 milhão. Mas se você não tomar a responsabilidade de fazer as mudanças com uma consciência próspera, você não vai ganhar 1 milhão, isso não vai acontecer. Ah, mas existe esse campo de possibilidade? Ah, existe. Mas é a tua responsabilidade. Então, tudo que se apresenta no campo de leitura não dominado pelos arcontes, mas pela verdade, tá? No campo de leitura, o que existe são possibilidades existentes a partir de uma mudança e de autorresponsabilidade. Isso é trazer consciência, tá? Então, é justamente sobre isso. Por que eu friso muito sobre essa questão aí de pessoas que utilizam a internet para falar mentira através do tarô? Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão falando o que está passando nas suas cabeças. Aí eu vou pensar sobre o que eu vou falar, pensar na morte da bezerra para ler umas cartas. Não, não é bem assim. Tem que trazer consciência. E é isso aqui. É sobre isso aqui. É sobre essa forma de leitura, que é uma leitura consciente, né? Então, trevo, sorte, eu vejo você cocriando e manifestando. Possibilidades positivas, sim, mas precisa mudar a sintonia. E a espiritualidade pede para você, nuvens, sair do mental. Possibilidade positiva, querida. Tá? As ordens. E um dos aspectos mais interessantes do livro é que Maria de Magdala é a discípula que mais faz perguntas a respeito dos mistérios que Jesus viera a revelar. Ela demonstra ter uma compreensão espiritual mais elevada do que os homens.
É o que o livro demonstra para nós. Maria Madalena é o próprio oráculo, né? Então tá, meus amores, um beijo de luz pra vocês. Deixa eu ver quem é que tá na live aqui, né? Ó, um beijo de luz pra vocês, tá? Eu amo a todos. E até a próxima. Amanhã atendimento a partir da 1h, tá? 13 horas na cartomancia. Tô aguardando você. E beijo de luz!